Como a gente já tinha começado já a discutir, a pressão arterial, gente, ela é influenciada por diversos fatores, inclusive o débito cardíaco e a resistência periférica. E a resistência periférica não deixa de ser influenciada por aqueles mecanismos de regulação do fluxo sanguíneo. Então, acaba que vai se repetir um pouco, tá? Só para algumas partes, né? Só para vocês entenderem o todo da regulação arterial. Claro que aqui nessa aula eu não vou abordar todos os aspectos da pressão, da regulação da pressão arterial, porque porque essa regulação se dá por comunicação em diversos sistemas e eu vou focar mais aqui na regulação da pressão arterial pelo sistema cardiovascular, que são regulações de curto a médio prazo, tá? Regulações a longo prazo que vão alterar ali a concentração de íons e também a volemia, é mais para o sistema renal e a gente vai ver quando for o momento de sistema renal, tá? E a gente retoma toda essa parte aqui de regulação da pressão arterial. Então, só para relembrar, a gente na primeira aula teve essa discussão, né? Por que o sangue flui? Como que nosso organismo faz para que o sangue esteja em movimento constante? Ele flui quando há um gradiente de pressão, ou seja, o sangue flui do local de maior pressão para o local de menor pressão. Isso em todo o sistema cardiovascular, em todo o sistema ali da circulação. Então, o coração, principalmente os ventrículos, eles colocam pressão ali no sangue para colocar ele para dentro do sistema arterial. E dentro do sistema arterial, e dos outros vasos sanguíneos subsequentes, o sangue vai fluir nessa direção, do local de maior pressão para o local de menor pressão. E esse fluxo sanguíneo, ele é contraposto à resistência do sistema, ou seja, se tiver uma resistência aumentada para o fluxo sanguíneo, também vai acontecer um aumento da pressão arterial. Lembrando lá das arteríolas, se ocorresse uma contração geral das arteríolas, aconteceria um aumento da pressão arterial, que é aquele sangue que ainda está chegando para as arteríolas, porque está tendo uma força contrária ao fluxo sanguíneo. Bom, essa resistência ao fluxo, ela pode ser alterada por meio do raio do vaso, que nos dá o diâmetro, né? O comprimento do vaso, ou seja, o tamanho, e a viscosidade do líquido, que é o sangue. É aquela história lá que a gente falou do milkshake, do refrigerante, lá do tamanho dos canudinhos. O comprimento do vaso e a viscosidade do sangue normalmente são constantes. E aí o que se altera para controlar a resistência ao fluxo sanguíneo é o raio do vaso a partir da contração, dilatação, relaxamento da fibra muscular ali do vaso sanguíneo. Quando ocorre uma sístole ventricular, essa sístole gera uma onda de pressão tão forte nas artérias que ela chega a percorrer ali o sistema arterial. E essa onda de pressão, ela chega até 10 vezes mais rápido que o próprio fluxo sanguíneo, né? E conforme ela vai andando, essa onda, ela vai perdendo força devido ao atrito que tem nos vasos sanguíneos. Essa onda gerada lá na sístole ventricular é percebida no pulso, que a gente pode verificar no punho ou aqui na região
próxima à carótida, e ela acontece um pouquinho após a contração ventricular, por isso que a gente consegue calcular a frequência cardíaca por meio do pulso, porque esse pulso é essa onda de pressão gerada durante a sístole ventricular. E a pressão sistólica gerada na artéria, né, lá na artéria, durante a contração sistólica, menos a pressão diastólica, nos dá aqui o valor da pressão de pulso, a diferença entre as duas pressões. Como a pressão arterial ela é pulsátil durante cada ciclo cardíaco, ela vai variar ali naquela margem, na sístole vai aumentar, na diástole vai reduzir, e durante o dia nós temos alterações ali da pressão arterial que vão acompanhar o débito cardíaco, que pode aumentar ou reduzir, e também a resistência, dependendo das necessidades, né? Então, quando a gente tem modificações da nossa postura, pode ser que haja uma necessidade de alterar a pressão arterial para promover o adequado fluxo sanguíneo. Lembra quando eu falei lá que quando a gente fica em pé, quando a gente está deitado, o fluxo sanguíneo está uniforme, quando a gente fica em pé, esse fluxo sanguíneo sofre a ação da gravidade e fica uma pressão maior nos membros inferiores do que no próprio átrio, e isso faz com que reduza a perfusão de tecidos nobres, como o cérebro. Então, quando acontece isso, nós temos diversos mecanismos compensatórios que vão aumentar a pressão, alterando ali os determinantes da pressão arterial, para promover a perfusão adequada. Então, a gente tem essas alterações de pressão durante o dia. Por isso que a pressão arterial, normalmente, usa-se aqui uma pressão arterial média, que é para avaliar o estado geral da pressão, tá? É um valor fixo, né, que é uma média, para avaliar o estado geral, mas lembrando que a pressão arterial ela é oscilatória. Essa pressão arterial média ela é dada por pressão arterial diastólica mais 1/3 da pressão diastólica de pulso. Então, como que a gente pode encontrar essa pressão arterial média? Na aferição da pressão arterial, a gente encontra a sistólica e a diastólica, né? Então, aí a gente consegue encontrar a pressão. Tendo essas duas pressões, a gente encontra a pressão de pulso e, posteriormente, a pressão arterial. Então, aqui, ó, um exemplo de um indivíduo que tem a pressão arterial sistólica de 120 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial diastólica de 80. Tirando 120 de 80, nós temos 40 milímetros de mercúrio de pressão aqui de pulso. E aí, fazendo essa continha aqui da pressão arterial média, nós temos, a partir desses valores, a pressão arterial média é de 93. Aí eu pergunto para vocês aqui, para vocês pensarem aí em casa, né? Não vou ter resposta, infelizmente. Gente, é muito ruim dar aula sozinha, de verdade, porque eu não estou tendo feedback de vocês. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Ou se vocês estão boiando completamente aí em casa. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, aqui, eu convido vocês a pensarem aí em casa. Se essa pressão arterial média, ela é mais, o valor, né? Ela é mais próxima da pressão arterial sistólica ou da pressão arterial diastólica? Vou contar aqui, vocês pensam. Não, mentira. Não vou fazer isso, não. A gente pode ver que é muito mais próximo aqui da pressão arterial diastólica. Por quê? Que eu tinha até colocado uma pergunta. O que aconteceria com o aumento da frequência cardíaca? Né? Essa pressão arterial aqui, o que aconteceria com o aumento da frequência cardíaca? Aumentaria, né,
a pressão arterial devido ao aumento do débito cardíaco. Bom, aqui nós temos esse gráfico mostrando as oscilações das pressões diastólica e sistólica. Sistólica, que é essa pressão maior, e a diastólica aqui menor. Tá vendo que tem tá tendo aqui uma redução da pressão aqui arterial durante essas fases, né? Aqui eles nos dão também a pressão de pulso. Se a gente for verificar, gente, a pressão diastólica, ela ocorre, ela fica mais presente por mais tempo do que a pressão sistólica. Por isso que a pressão arterial média corresponde mais perto ali da pressão diastólica, porque em todo o ciclo cardíaco, a fase diastólica é mais prolongada. Então, a pressão diastólica vai ser mais prolongada e isso se reflete ali na pressão arterial média, tá? A eu nunca sei falar esse nome também, esfingmomanometria. Gente, é um trava-língua. Tentem fazer aí em casa, vocês sozinhos. Toda vez é um desafio para mim quando eu dou essa aula, porque não dou conta de falar. Essa técnica é para aferir a pressão arterial. Ela, claro, que é uma aferição indireta, a gente não está lá aferindo exatamente a pressão que o fluxo sanguíneo está exercendo na aorta, mas a gente consegue aferir indiretamente. Como que é feita essa medição? É colocado um manguito inflável aqui no braço esquerdo, e aí, porque onde a gente esse manguito inflável aqui no braço esquerdo, né? E nesse manguito a gente tem um aferidor de pressão e o que vai, a bombinha que vai inflar esse manguito. E aí, esse manguito fica, esse medidor, que é aferidor de pressão, fica próximo à artéria radial do braço, que é uma das ramificações ali próximas da aorta. Quando o manguito infla, aqui, gente, quando ele se infla, ocorre uma leve compressão dessa artéria radial. E a gente, vocês estão vendo que tem um estetoscópio aqui, que ao mesmo tempo que está inflando, a pessoa está auscultando. Quando está normal, que ainda não tem inflação aqui do manguito, não foi inflado, ocorre fluxo sanguíneo normal. Então, a gente consegue ainda escutar os pulsos, né, do aumento das pressões durante as fases sistólicas, né? Então, devido a esse pulso, né, que a gente vê da pressão de pulso. Quando a gente infla esse manguito, que faz com que ocorra uma pressão externa nessa artéria, fazendo com que a artéria fique colapsada. Essa pressão aqui no manguito corresponde à pressão sistólica. Por quê? Porque a pressão em que impede o fluxo sanguíneo. Lembra lá que o fluxo sanguíneo ele tende do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então, quando tem uma pressão maior devido devido a esse manguito inflado aqui, o fluxo se interrompe, porque a pressão ficou maior nessa região do que acima. Então, isso nos dá um valor aproximado da pressão sistólica, que é a maior pressão do ciclo cardíaco. Como que a gente sabe
que o fluxo foi interrompido pelo estetoscópio. Enquanto o fluxo, o manguito está sendo inflado, vai reduzindo aqui o tamanho da artéria e o fluxo vai ficando cada vez mais menos laminar, né? Vai ficando mais turvo. E aí, este fluxo bagunçado gera um ruído no estetoscópio. E, de repente, ele se interrompe, que é o momento em que houve o colapso aqui da artéria. E aí é quando é aferido a pressão sistólica. Então, aqui, quando o manguito é inflado até interromper o fluxo sanguíneo arterial, nenhum som pode ser escutado pelo estetoscópio colocado sobre a artéria braquial distal ao manguito. Depois que aferiu a pressão sistólica, o manguito é desinflado paulatinamente ali, devagar, para retornar o fluxo sanguíneo por essa artéria. O retorno desse fluxo é visto na verdade, é percebido por sons de Korotkov, que são sons que é devido ao fluxo que foi comprimido ali na artéria. E aí a gente consegue escutar esse som do retorno do fluxo sanguíneo. Quando o fluxo retorna ao seu normal, ele fica novamente laminar, o som não é mais audível, esse som de Korotkov, e o fluxo sanguíneo se torna silencioso de novo. Essa pressão, quando não tem mais o som de Korotkov, é a pressão diastólica, que é a menor pressão na artéria que a gente consegue perceber. Bom, gente, nós temos os determinantes da pressão arterial média que vão alterar essa pressão, né? Modificando esses determinantes, a gente consegue modificar a pressão arterial. Então, temos o débito cardíaco, principalmente do ventrículo esquerdo, que determina a quantidade de sangue que vai entrar nas artérias. Então, quanto maior o débito cardíaco, maior a quantidade de sangue que vai ser levado para essas artérias, e aí vai ter uma maior pressão. E a resistência periférica, ela determina a quantidade que sai das artérias. Então, quanto maior a resistência periférica, maior vai ser ali a congestão nas artérias, então maior a quantidade de sangue que fica parado ali, né? Parado não, mas que fica ali nas artérias, promovendo o aumento da pressão arterial. Então, alterando o débito cardíaco ou a resistência periférica, a gente tem alteração da PA. Então, aqui, quando a gente aumenta o débito cardíaco e mantém a resistência periférica normal, ou seja, sem alteração de vasodilatação ou vasoconstrição, a gente tem um aumento da pressão arterial. Se a gente mantém o débito cardíaco e aumenta a resistência periférica, também tem um aumento da pressão arterial. Então, pode ser modificação de um ou de outro parâmetro, ou dependendo do grau dessa modificação que deve acontecer, vai alterar esses dois parâmetros. Existe também alteração aqui da volemia. Então, por exemplo, se um indivíduo tem uma perda por hemorragia de volume sanguíneo, isso vai promover consequências na pressão arterial, sendo que quanto menor a volemia, menor vai ser a pressão arterial. Aí o que acontece para aumentar a pressão arterial nesses casos de hipovolemia? A gente tem alteração nesses outros parâmetros, débito cardíaco e resistência periférica. Pode acontecer também a longo prazo de alguns mecanismos para controlar a volemia, né? Então, o sistema renal
atua ali para aumentar ou reduzir a excreção de volume para controlar a volemia e, consequentemente, alterar a pressão arterial, ou até mesmo estímulos a secreções de hormônios que nos induzem a alguns comportamentos, como o comportamento de beber água, né, que é a sede. Então, a gente vai ver hoje, principalmente os mecanismos aqui de alteração do débito cardíaco e de resistência periférica, tá? São os mecanismos de curto a longo prazo. Então, a resistência das arteríolas, que promove essa resistência... O cachorro começou a latir de novo. Essa resistência das arteríolas, que promove a resistência ao fluxo e, consequentemente, pode alterar a pressão arterial, ela é influenciada pelo comprimento dos vasos, pela viscosidade do sangue e o raio. Como eu já falei para vocês, essas duas primeiras variáveis aqui são constantes em situações normais. Claro que pode ter algumas alterações em determinadas situações da viscosidade do sangue, mas isso é mais difícil de acontecer. Para controlar a pressão arterial diariamente, o que é modificado é o raio, por meio da vasoconstrição e da vasodilatação. Aqui, só coloquei essa tabela, relembrando aqueles fatores que a gente já discutiu, né? Noradrenalina, serotonina, endotelina, vasopressina, angiotensina e outras substâncias que provocam vasodilatação ou vasoconstrição e alteram, assim, a resistência da arteríola. Lembrando que a vasoconstrição aumenta a resistência das arteríolas, então, se eu tenho vasoconstrição, eu aumento a resistência e, consequentemente, aumento a pressão arterial. E se eu tenho vasodilatação, eu tenho redução da pressão arterial. O peptídeo atrial natriurético, gente, eu já falei para vocês, né, que ele é um hormônio e ele responde ao aumento do retorno venoso. Esse retorno venoso pode estar aumentado tanto na volemia, que foi aumentada em determinadas situações, como, por exemplo, a pessoa bebe muita água ou recebeu uma transfusão de sangue ou administração endovenosa de alguma solução. E aí ocorre aumento da volemia e isso, consequentemente, aumenta o retorno venoso. Ou por algum outro fator que aumenta o retorno venoso, seja por venoconstrição, seja por aumento do débito cardíaco. E aí esse aumento do retorno venoso que vai chegar ao átrio direito, vai estirar as fibras dos átrios, fazendo com que ocorra o estímulo para a secreção desse hormônio, que vai cair na corrente sanguínea e vai promover a vasodilatação. Então, esse peptídeo, né, esse hormônio, se liga a receptores do tipo A e B, que são receptores que ativam a guanilato ciclase. Só para relembrar, né, vocês já estão carecas de saber desses mecanismos de transição de sinal aqui. A guanilato ciclase, ela cria o IgTP em GNP cíclico e ele vai ativar essa proteína citosólica que é PKG. E a PKG ativada culmina na redução dos níveis de cálcio citosólico e reduz também a afinidade das proteínas contráteis ao cálcio, fazendo com que ocorra um relaxamento da fibra aqui do músculo liso dos vasos, principalmente das arteríolas, que são, né, os vasos de resistência, provocando a vasodilatação. E, consequentemente, reduz a pressão arterial, que pode ter se aumentado aqui devido ao aumento da volemia. Nós temos, né, a regulação miogênica, que a gente discutiu lá do fluxo sanguíneo, que pode alterar, dependendo do local, a pressão arterial. Então, aqui, a distensão da parede vascular promove a vasoconstrição.
devido àqueles canais que são sensíveis a estiramento. Esses canais sensíveis a estiramento permitem a entrada de íons, de cátions, né, positivos, que vai provocar despolarização e, consequentemente, a contração da fibra, e aí provocando a vasoconstrição. A vasoconstrição provoca aumento da resistência e aumenta a pressão arterial. Isso acontece principalmente se for causado em locais que recebem grande fluxo sanguíneo, como, por exemplo, os rins. Se a gente tem uma vasoconstrição ali nas arteríolas renais, principalmente as arteríolas aferentes, isso vai alterar ali a pressão arterial, né? O que não acontece se acontecer em locais que não alteram tanto a resistência periférica total. Além da regulação a curto prazo e a médio prazo por mecanismos locais, nós temos também regulação a curto e médio prazo neurohormonais, que são mecanismos mediados pelo controle, pelo centro de controle cardiovascular, que fica especificamente no bulbo. E ele, quem faz essa integração do controle neurohormonal. Os mecanismos de longo prazo, como eu havia dito para vocês, por alteração ali da volemia, e também por alteração do leito vascular, lá pela angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos. Isso pode alterar a longo prazo a pressão arterial. Por isso que, normalmente, o exercício físico também auxilia tanto a médio quanto a longo prazo a reduzir a pressão arterial em pacientes hipertensos, porque promove uma série de modificações ali fisiológicas que são benéficas e promovem essa regulação da PA. Bom, então a mediação do sistema nervoso central, ela se dá por alteração do débito cardíaco, da resistência periférica, da capacitância venosa e do retorno venoso. Essas variáveis, quando alteram-se, elas vão promover a alteração da pressão arterial. Então, aumento do débito cardíaco vai aumentar a pressão arterial, a resistência periférica, aumento da resistência periférica, aumenta a pressão arterial, redução da capacitância venosa, ou seja, vasoconstrição venosa, vai diminuir a quantidade de sangue que vai ficar naquele reservatório das veias e vai promover aumento do retorno venoso, e o próprio retorno venoso aumentado, devido à redução da capacitância venosa, também aumenta a pressão arterial, porque se a gente for parar para avaliar, todas essas variáveis, elas estão ali muito próximas. Se a gente modifica uma, a outra também, consequentemente, vai se modificar. Então, se a gente modifica aqui o retorno venoso, isso pode, consequentemente, aumentar o débito cardíaco, porque vai aumentar lá o volume diastólico final. Né? Se a gente aumenta se a gente aumenta o débito cardíaco sem alterar o diâmetro do vaso, a gente aumenta a resistência periférica. Então, cada variável pode interferir na outra. Mas o sistema nervoso central atua nessas variáveis para regular a pressão arterial. Como que ele media essas ações? Por liberação de hormônios ou pela ação do sistema nervoso autônomo. E o local de integração dessas ações, desses mecanismos compensatórios, é no bulbo. Então, como que acontece essa regulação? Nós temos receptores sensoriais que vão detectar aumento ou redução da pressão arterial, tanto nos vasos, como também no próprio coração. Então, nos vasos
Na aorta, nós temos receptores sensoriais, nós temos na carótida e em outras regiões também, receptores que percebem esse aumento ou redução da pressão arterial, que vai mandar aferências lá para o centro de controle cardiovascular, no bulbo, fazendo com que no bulbo seja ativado ou inibido o centro, a região aqui do sistema nervoso autônomo ou autônomo simpático ou parasimpático, dependendo da ação do que deve se desempenhar. E aí essas eferências vão atuar nos efetores, que seria o coração e os vasos sanguíneos. Então, em situação, por exemplo, de redução da pressão arterial, a gente precisa aumentar a pressão arterial, né? Então, essa pressão arterial baixa é percebida pelo sistema nervoso central a partir dessas aferências dos receptores sensoriais, provenientes dos receptores sensoriais. E aí, para aumentar a pressão arterial, o que é necessário fazer? Aumentar o débito cardíaco e aumentar a resistência periférica e retorno venoso, né? Isso faz com que ocorra aumento da pressão arterial. Então, a gente vai ter aqui ativação do sistema nervoso simpático, que vai atuar em vasoconstrição, aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração, tudo isso contribuindo para o aumento da pressão arterial. E o contrário pode acontecer também. Se a gente tem um aumento da pressão arterial, é necessário que seja reduzido o tônus simpático e aumente o tônus parasimpático para atuar ali, promovendo uma bradicardia, uma vasodilatação e redução da força de contração. Bom, então a regulação da função cardiovascular, ela se dá no centro integrador que situa-se lá no bulbo, apesar de terem outras regiões que também auxiliam nessa regulação. Porém, o que faz esse papel de integração dessas funções, né, dos sensores, das vias aferentes e eferentes e também dos efetores, é o bulbo. A principal função dessa regulação da frequência cardíaca, não, da pressão arterial e da função cardiovascular é garantir que o fluxo sanguíneo adequado chegue aos tecidos nobres, que são o encéfalo e o coração, mantendo a pressão arterial média suficiente. Então, se é reduzida essa pressão arterial, isso vai influenciar negativamente no fluxo sanguíneo. Então, o fluxo sanguíneo vai chegar com uma maior dificuldade no encéfalo, por exemplo, e aí a gente precisa aumentar a pressão arterial. Por isso que é muito importante essa regulação. E ela recebe também, como eu havia dito, influências de outras partes do encéfalo. Aqui, como tem um exemplo, os centros termorreguladores do hipotálamo. Como a pele, ela é o local que a gente utiliza, né? O organismo utiliza para dissipar calor para o meio externo, então é necessário que ocorra uma vasodilatação e um desvio do fluxo para a pele para promover essa termorregulação. Então, o hipotálamo pode atuar juntamente com o bulbo, favorecendo essa regulação do sistema cardiovascular. Bom, então, o principal receptor que a gente tem, na verdade, o receptor sensorial aqui, que percebe a modificação da pressão arterial, são os baroreceptores. Eles são receptores que ficam principalmente localizados na carótida e também na aorta. E aí, gente, esses baroreceptores, eles são sensíveis ao estiramento. Então, quando tem estiramento da fibra, aqui no caso de uma pressão arterial aumentada, esses baroreceptores despolarizam, levando um disparo do potencial de ação para o núcleo do trato solitário aqui no bulbo, promovendo o estímulo do bulbo para ocorrer aqui a resposta. Então, quando a gente tem aumento da pressão arterial, esses receptores disparam com maior quantidade, porque esses receptores
se abrem devido à deformação ali do estiramento. Quando tem redução da pressão arterial, que reduz o estiramento, reduz também o disparo de potenciais de ação, e isso vai diminuir aqui as vias aferentes para o núcleo do trato solitário. Aqui ele está mostrando nessa imagem para a gente os baroreceptores aqui da carótida, que levam aferências para o nervo glossofaríngeo, e dos baroreceptores aórticos, que também levam as aferências para o núcleo do trato solitário, assim como os da carótida. Esses baroreceptores, eles são extremamente importantes e são extremamente sensíveis, sendo capazes de regular a pressão arterial em questão de segundos. Então, quando a gente tem aquela hipotensão ortostática, que é quando a gente está deitado e se levanta muito rapidamente, e logo a gente já volta, a gente percebe que a pressão arterial dá aquela abaixada, mas logo já volta ali, isso é a ação do reflexo baroreceptor. Então, o que acontece? Então, esses baroreceptores localizados estrategicamente na carótida e na aorta, que são os locais que recebem a primeiro aumento de pressão ali logo após a sístole, né? Então, esses baroreceptores se estiram, né? O estiramento provoca essa deformação nesses receptores e eles disparam potenciais de ação para o núcleo do trato solitário, que seria o centro de controle cardiovascular e bulbar. Quando tem aumento desses potenciais de ação, isso faz com que ocorra estímulo dos neurônios simpáticos e inibição dos neurônios parasimpáticos. Se a gente tem um estímulo maior aqui, resultante do sistema simpático, do sistema nervoso simpático, o que vai acontecer? A gente vai ter o simpático atuando no nódulo sinoatrial, fazendo com que ocorra aumento da frequência cardíaca. Também atuará aqui nos ventrículos e também nas células atriais, promovendo aumento da força de contração. Então, ó, só aqui a gente já conseguiu aumentar o débito cardíaco. Além disso, os neurônios simpáticos inervam os vasos sanguíneos. Então, ele vai atuar aumentando a resistência periférica e diminuindo a capacitância venosa. Diminuindo a capacitância venosa, isso faz com que ocorra aumento do retorno venoso, auxiliando aqui a força de contração e aumentando o débito cardíaco. Então, dessa forma, os baroreceptores com uma queda da pressão conseguem regular rapidamente a pressão arterial. Quando tem um aumento da pressão arterial, e aí ocorre diminuição dos disparos de potenciais de ação aqui dos baroreceptores, isso vai fazer com que ocorra ativação dos neurônios parasimpáticos pelo bulbo e inibição dos neurônios simpáticos. E aí, quando a gente inibe o tônus simpático, isso já provoca uma vasodilatação lá nos vasos sanguíneos, diminuindo assim a resistência periférica. Os neurônios parasimpáticos, eles não inervam os vasos sanguíneos, vocês lembram disso, né? O que provoca a regulação neural ali dos vasos sanguíneos é aumento ou redução do tônus simpático. Mas os neurônios parasimpáticos atuam na frequência cardíaca, né? Lembram que eles inervam basicamente os átrios e também o nódulo sinoatrial. Então, ele vai atuar mais ali a nível de frequência cardíaca. Então, a gente tem redução da frequência cardíaca, mais vasodilatação por redução do tônus simpático, isso provoca uma redução da pressão arterial. Então, dispensando desses mecanismos compensatórios, o organismo consegue regular para cima ou para baixo a pressão arterial. Isso a curto prazo, tá? Questão de segundos. Então, agora vamos dar nomes aos dois, né? Vamos ver o que acontece quando a gente tem ativação e inibição dos baroreceptores.
Então, os baroreceptores, gente, eles são mecanorreceptores. Quando tem estiramento da fibra, eles se abrem, promovendo a abertura, promovendo a entrada de cátions, tá? Não sei se eu falei já, mas baroreceptores são mecanorreceptores catiônicos, são também canais catiônicos. Então, quando eles se abrem devido ao estiramento, eles permitem a entrada de cátions, despolarizando a célula. Então, quanto maior o estiramento, maior vai ser a entrada de cátions e maior vai ser o nível de disparos de potencial de ação. Então, quando a gente tem aqui a variação da pressão arterial, isso é percebido pelos baroreceptores que vão desempenhar aqui o disparo do potencial de ação, levando esses potenciais até o núcleo do trato solitário, pelo nervo depressor aórtico e pelo nervo sinusal. Então, quando a gente tem, por exemplo, aumento da pressão arterial e que ocorre o aumento dos disparos dos baroreceptores, isso faz com que ative o núcleo do trato solitário. Então, quando o núcleo do trato solitário está ativado, ele ativa simultaneamente o núcleo ambíguo, o núcleo ambíguo e também o núcleo dorsal motor do vago, que vão estimular o nervo vago, e isso vai fazer com que ocorra alteração da frequência cardíaca. Lembrando que o nervo vago, ele inerva o nódo sinoatrial, então, quando ele está estimulado, ele vai atuar reduzindo a frequência cardíaca. Além disso, além do nervo vago estimulado dessa forma, nós temos aqui que o núcleo do trato solitário estimula o bulbo ventrolateral caudal. E esse BVLC aqui, o bulbo ventrolateral caudal, ele inibe outra região, outro neurônio aqui, que é o do bulbo ventrolateral rostral. E ele, quando está ativado, ativa o simpático. Então, se o núcleo do trato solitário ativa o caudal, que inibe o rostral, então, consequentemente, vai ter inibição do sistema nervoso autônomo simpático, do tônus simpático atuando ali. Então, se a gente tem um aumento da pressão arterial, a gente tem, por meio dessas vias aqui, ativação do vago e inibição do simpático. Então, a gente tem aqui redução da frequência cardíaca por ativação do nervo vago e redução do tônus simpático que atua, fazendo com que ocorra, então, uma vasodilatação, um aumento da capacitância venosa e uma redução do retorno venoso. E, consequentemente, também, devido à vasodilatação, redução da resistência periférica. Todos esses fatores fazem com que ocorra a redução da pressão arterial. Gente, quando acontece o contrário, quando a gente tem uma redução da pressão arterial, aí os baroreceptores diminuem o grau de disparo, e isso vai diminuir a ativação do núcleo do trato solitário, fazendo a inversão do que aconteceu em períodos de hipertensão, ou seja, eles vão inibir o nervo vago, o sistema nervoso parasimpático, e ativar o simpático. Então, para que vocês entendam a regulação pelos baroreceptores, é de extrema importância vocês terem em mente o que o sistema nervoso parasimpático faz, o que o sistema nervoso simpático faz no sistema cardiovascular e como que essas variáveis, frequência cardíaca, débito cardíaco, retorno venoso, resistência periférica, como essas variáveis alteram a pressão arterial. Lembrando que
o sistema nervoso simpático altera o débito cardíaco porque ele modula o volume sistólico por aumentar a força de contração e por aumentar o retorno venoso e também aumenta a frequência cardíaca. Então, aqui, ó, o tônus vasomotor. Quando esse aqui foi um experimento que fizeram e anestesiaram aqui as terminações aqui do sistema nervoso simpático. Quando ocorre essa anestesia, o tônus simpático é reduzido. E aí, quando o tônus simpático é reduzido, o que acontece? Ocorre redução da pressão arterial, ó, de 100 foi para 50. Quando eles administram, né, injetam norepinefrina, que é o neurotransmissor principal aqui do sistema nervoso simpático, pelo menos do pós-ganglionar, né, a gente tem aumento do tônus vasomotor e isso faz com que ocorra aumento aqui da pressão arterial, mostrando a importância do sistema nervoso simpático para essa regulação. Esse esquema aqui, esse fluxograma, nos mostra isso que eu acabei de falar para vocês, sobre as alterações da pressão arterial. Aqui, num momento de aumento da pressão sanguínea. Então, por algum motivo, houve aumento da pressão sanguínea. Isso vai fazer com que ocorra aumento dos disparos, dos potenciais de ação lá dos vasoreceptores, tanto carotídeos, né, quanto aórticos. Esses disparos vão ser levados para neurônios sensoriais que vão estimular, né, o centro de controle cardiovascular no bulbo, lá no núcleo do trato solitário. E isso vai fazer com que ocorra redução da atividade simpática e aumento da parasimpática. Eu estou repetindo isso porque isso é muito importante, tá? Então vai ficar repetitivo mesmo. E aí, com redução da atividade simpática, ocorre vasodilatação, porque o simpático simula vasoconstrição por meio dos receptores alfa. E a gente tem aqui, por meio do receptor beta 1 no coração, redução, né, da força de contração, lembrando que está deprimido o sistema nervoso simpático. E redução da frequência cardíaca, ambos aqui atuando na redução do débito cardíaco e a vasodilatação na redução da resistência periférica, então provocando a redução da pressão sanguínea, lembrando que aqui tem também a venoconstrição. Além disso, quando o centro de controle cardiovascular no bulbo está ativado, ocorre também aumento da atividade parasimpática, reduzindo a frequência cardíaca. Quando tem redução da pressão sanguínea, isso vai fazer com que os baroreceptores diminuam os disparos de potenciais de ação, fazendo com que ocorra a redução da ativação do centro de controle cardiovascular, e isso vai regulando a pressão sanguínea, tá? É dessa forma, com essa alça de retroalimentação. Aqui eu coloquei o exemplo da hipotensão ortostática. Então, quando a gente se levanta rapidamente, o que a gente percebe? Quando a gente sente que está desfalecendo, né, que a gente sente aquele desconforto, logo que a gente já sente que a pressão sanguínea está caindo, a gente já sente taquicardia, e aí a gente já retorna ao normal. Por quê? Porque é o baroreceptor atuando no momento de hipotensão, provocando aumento da atividade simpática. E aí a gente tem frequência cardíaca aumentada e essas outras ações. Esses baroreceptores, eles são muito sensíveis e eles fazem essa regulação minuto a minuto da pressão. Entretanto, quando o indivíduo possui uma pressão arterial elevada cronicamente, ou seja, numa situação de hipertensão arterial sistêmica,
esses baroreceptores se adaptam a essa pressão arterial aumentada. Olha só que interessante esse gráfico aqui. Ele está nos mostrando que em momentos de alteração, de aumento da pressão arterial, da pressão arterial aqui, tanto diastólica e sistólica, aqui nesse menorzinho, que varia de 80 a 120. Olha os disparos aqui do nervo depressor aórtico, que leva para ativação lá do núcleo do trato solitário. A gente tem aumento dos disparos nos momentos que tem a pressão arterial a 120, né? Olhando esses gráficos. Em momentos aqui, ó, quando a gente tem aumento excessivo da pressão arterial, esses baroreceptores, eles disparam completamente, eles ficam muito ativos para tentar compensar essa hipertensão. Porém, a longo prazo, eles se acostumam com aquela pressão arterial e voltam a disparar somente numa oscilação maior aqui. Então, ele não está mais disparando com 160, só com 200. Então, é como se ele entendesse que aquele é o normal, que 160 é o normal. Então, quando a pessoa tem hipertensão arterial que é crônica, essa regulação do baroreceptor já não é tão efetiva para reduzir a pressão arterial a níveis fisiológicos normais, né, níveis considerados saudáveis. E essa adaptação dos baroreceptores, ela normalmente ela é um preditor de mortalidade em pacientes que tiveram, passaram por um que tiveram um infarto agudo do miocárdio e que tem ainda a função do ventrículo esquerdo preservado. Então, nesses pacientes, se for encontrado uma adaptação dos baroreceptores, isso são preditores de maior risco de mortalidade. A gente tem outros receptores que servem como sensores ali da pressão arterial, que são quimioreceptores e também cardiopulmonares. Os quimioreceptores são arteriais e eles detectam os níveis de oxigênio, né, durante a hipóxia, de hipercapnia, que seria o acúmulo de CO2, e também do pH, o acúmulo de H+. Só que esses quimioreceptores, apesar deles atuarem no centro de controle cardiovascular, eles são mais importantes, estão mais ativos ali para regular a frequência respiratória, para regular a respiração. Então, por isso que eu não vou entrar em detalhes nessa aula desses quimioreceptores, porque vocês vão ver ali no sistema respiratório. Os cardiopulmonares, que ficam localizados na câmara cardíaca, nas coronárias e na artéria pulmonar, que também levam aferências ali para o centro de controle cardiovascular, regulando a função cardiovascular. Nós temos outros sistemas envolvidos, como eu falei, sistema respiratório, sistema renal, com mecanismos de compensatórios mais a longo prazo, porque ele altera ali principalmente a volemia, né? Então a gente vai ver também mais para frente no curso de vocês de fisiologia. E é isso, gente. A aula de hoje, graças a Deus, essa aula ciclo cardíaco imensa acabou. Como eu havia dito, é meio difícil fazer essas aulas gravadas, porque eu não tenho feedback de vocês. Não sei se vocês estão entendendo, porque quando é ao vivo, vocês falam para eu voltar, fazem perguntas, falam para eu ir mais devagar ou não. E assim, sem ninguém assistindo, é um pouco difícil de eu ter esse retorno, tá? Então, se ficou alguma coisa que não foi explicado direito, que vocês não entenderam, que vocês queiram que eu explique de uma outra forma, aí a gente pode tirar essas dúvidas numa próxima aula que a gente for fazer online, tá?